Continuando, irmãos, nós queremos ouvir a voz do Senhor, já temos ouvido através dos cânticos a sua palavra, meditarmos agora também mais um pouco na sua palavra. Quero convidar você a abrir em Mateus, capítulo 9, versículo 35, texto bastante conhecido. Toda vez que eu leio esse texto, parece que eu estou vendo Jesus, sabe, apressadamente andando por aquelas regiões da Palestina, ali naquele poeirão, né, daquele lugar, muitas vezes seco, né, e ele andando e sobe morro, desce morro e deserto, e andando naqueles campos ali, atrás de levar a sua mensagem, a sua pessoa. O reino de Deus, como ele diz, né, veio pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho, levando o reino de Deus que é chegado através dele, o Salvador e Senhor, a tantas pessoas. Isso me inspira, né? Me inspira ver o quanto Jesus fez para alcançar aquelas pessoas e para nos alcançar também. Esforço que reflete na minha e na sua vida hoje. Que coisa maravilhosa. Então vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 35. Eu estarei falando nesta manhã sobre o título Proclamando Jesus em todos os lugares. Perdão, obrigado, irmãos. Mateus 9, eu olhei aqui na página da minha Bíblia 10, peguei, né? Mateus 9, isso, corrigindo então, obrigado. Mateus capítulo 9, versículo 35, muito bem, muito bom. Proclamando Jesus em todos os lugares. Diz assim então o texto: e percorria Jesus todas as cidades e povoados ou aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vamos ler novamente. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Assim como você está, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua maravilhosa, poderosa palavra, Senhor, que nos revela os feitos do nosso Senhor. Queremos pedir agora que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo que aqui está, fale ao nosso coração. Vai além de mim mesmo, Senhor, vai além da nossa pequena compreensão e fala ao nosso coração. Toca no coração de cada um daquele jeito que o Senhor sabe que cada um aqui vai entender, vai compreender o que o Senhor está falando nesta manhã. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. E percorria Jesus todas as cidades, todos os lugares, anunciando o Evangelho. Meus queridos irmãos, certa vez eu estava com uma senhora, uma jovem senhora, muito bem vestida, sabe aquela pessoa de uma aparência assim impecável, né? E ela muito sorridente, muito comunicativa, e nós estávamos num evento evangelístico e social. E naquela manhã eu me assentei à frente daquela mulher e nós começamos a conversar. Minha intenção era levar o evangelho para ela, que ela soubesse, ouvisse sobre a salvação em Jesus. E essa mulher muito sorridente, eu perguntei: como é que está a senhora? Ela falou: estou bem, estou muito bem, sempre sorrindo. E nós começamos a conversar, e conversa para lá e para cá, e essa mulher ouvindo, e daqui a pouco eu percebi que parece que o semblante dela foi mudando, e ela foi fechando o semblante dela, e de repente ela me interrompeu, ouvindo aquilo que eu estava falando sobre Jesus, sobre Deus, e ela disse assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que está tudo bem, que eu sou uma pessoa feliz, mas não é verdade. A minha vida está assim, assim. Ela começou a descrever algumas coisas e ela disse assim: eu já pensei em me matar, eu já pensei em tirar a minha vida, porque eu não aguento mais. Meus irmãos, como é que está a situação espiritual do nosso povo? Como é que está a situação das pessoas aí fora?
Como é que está a situação das pessoas que cercam você, os seus parentes, os seus amigos de trabalho, os seus amigos da escola, da faculdade, os seus amigos, os seus vizinhos? Como é que eles estão? Talvez, muitas vezes, você olha aquele vizinho, oi vizinho, tudo bem? Né? Geralmente a gente fala isso, né? Tudo bem, mas é apenas, muitas vezes, uma expressão vazia, não é mesmo? Uma expressão vazia, um cumprimento. Mas Jesus disse assim, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus veio para que as pessoas tenham vida completa, vida cheia, vida plena, alegria de verdade, paz verdadeira. E a paz verdadeira é aquela que permanece no coração, mesmo em meio de problemas. Ah, então você não chora, pastor? Sim. Você não sente? Sim, nós sentimos muitas vezes tristeza, mas há uma fonte dentro do coração daquele que se rendeu aos pés de Jesus, que ela não permite que você fique naquela angústia e tristeza. O Senhor te levanta, o Senhor te anima, o Senhor dá uma direção ao seu coração, e no meio das dificuldades, quando Ele não te livra do problema, mas Ele te ajuda no meio do problema, da luta, da dificuldade. E como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. E essa vara e cajado, essa expressão quer dizer que o teu Deus, meu querido irmão, Ele age em meio às lutas e dificuldades. Mas há muitas pessoas que você vê por aí, que dizem que está tudo bem, sorrindo, mas atrás desse sorriso há um vazio, há um desespero. Pessoas que estão sorrindo, que estão falando que está tudo bem, queridos, mas por dentro elas estão gritando, socorro, eu não sei mais o que fazer da minha vida, como esta mulher disse, como essa mulher expressou. Assim estão as pessoas. Se Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é sinal que Jesus precisou vir, porque sem Jesus o ser humano não pode experimentar a alegria. Você não pode experimentar a alegria verdadeira. É ilusão. Sem Jesus essa vida é uma ilusão. A alegria é passageira, é uma ilusão. Mas Jesus disse, quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso dizia ele do Espírito Santo que receberiam e recebem aqueles que nele creem. E porque creem, seguem a Jesus. Meus queridos, a nossa sociedade está sofrendo, essa é a verdade. As famílias ao nosso redor estão com problemas conjugais, dependência química, todo tipo de problemas sociais, de relacionamento, falta de esperança, insegurança, principalmente depois dessa pandemia. Você sabe muito bem disso, os psicólogos estão aí para provar isso, e demais da área, o quanto as pessoas estão sofrendo cada vez mais. É assim que está a nossa sociedade. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos, o mundo carece de pessoas que possam dar um testemunho vibrante do Evangelho, possam dar um testemunho porque estão cheios do Espírito Santo, porque como já foi pregado neste lugar, se quebrantaram diante do Senhor, se arrependeram dos seus pecados e foram cheios do Espírito Santo, e eles podem então testemunhar de uma forma vibrante do poder de Deus nas suas vidas. O mundo carece disso. O mundo carece disso. E nós, eu e você, somos chamados para isso. Somos chamados para proclamar Jesus em todos os lugares. Por onde você for passando, você testemunhar do que Jesus fez na sua vida, na sua família, no seu casamento, enfim, em todas as áreas da sua vida. Nós estamos diante de um grande desafio, irmãos. Esse desafio se chama a sua casa, talvez. Esse desafio se chama os seus parentes. Esse desafio se chama a sua faculdade, o seu colégio, o seu trabalho. Esse desafio, como sei que esta igreja tem sido um exemplo nesse sentido de investir em missões, esse desafio se chama missões estaduais, missões nacionais, mundiais, o mundo inteiro. Olha o tamanho do nosso desafio e a responsabilidade que Deus coloca diante de nós. Mas, diante desse desafio tão grande, diante desta realidade tão grande, diante de sabermos a maior realidade, que Jesus é a solução, amém?
Jesus é a solução, o seu evangelho, aquilo que ele nos ensina, a fé em Jesus Cristo. Jesus é a solução. O que é que nós podemos fazer para proclamar com esse evangelho vibrante, proclamar Jesus em todos os lugares? Nós aprendemos com Jesus algumas coisas aqui. E a primeira delas é que nós podemos proclamar e devemos proclamar Jesus em todas as cidades através de um grande esforço. Através de um grande esforço. Será que Jesus, ele fez um grande esforço para levar a sua palavra? O que você acha? Sim? Sim. É o que nós vemos aqui, ó. E percorria Jesus todas as aldeias, cidades, povoados. Por isso que eu disse no início, né? Parece que eu estou vendo Jesus ali apressadamente. Jesus não perdia tempo, né? Apressadamente ele levando a si mesmo a solução para aquelas pessoas que estavam angustiadas. Então, foi um grande esforço. Jesus não foi de camelo, Jesus não foi de cavalo, né? Jesus não foi de ônibus, não foi de carro, Jesus foi a pé mesmo, andou muito. O apóstolo Paulo também, alguém já ousou calcular por causa das viagens, né, as cartas missionárias, quanto o apóstolo Paulo andou, irmãos, não vou lembrar o número agora, a quilometragem, mas alguém calculou, é uma coisa exorbitante, impressionante o esforço. E Jesus fez esse esforço também. Foi um grande esforço que Jesus fez. Sabe por quê? Porque ele sabia exatamente disso que estamos conversando aqui. Jesus sabia da carência que as pessoas tinham. Jesus sabia da carência emocional, da carência moral, da carência espiritual, da miséria espiritual, que é a razão de todo o mal neste mundo, vem do mundo espiritual caído, e que nós herdamos isto, da queda. As pessoas estavam sofrendo. Olha o que o versículo ali que Mateus escreve sobre Jesus, versículo 36. Vendo ele as multidões, o que diz? São muitas pessoas, estão muito distantes. Foi isso que Jesus fez? Ele tinha o quê? Compaixão delas. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelha que não tem pastor, queridos, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns rebanhos por aí, de ovelhinha mesmo, né? Aquele animalzinho. É um bichinho bobo, né? Ele não tem defesa, ele não tem, em vez de ter garras como o leão, a onça, né, para se defender, corre rápido, aquela velocidade. A ovelhinha não corre rápido, a ovelha tem uns casquinhos pequenininhos assim, não consegue se defender. Dizem que se ela cai num lugar côncavo, não é isso? Um lugar assim, ela não consegue sequer, por causa do peso dela, principalmente se ela tiver com lã, sequer levantar daquele lugar que nem dá para dizer que é um buraco. É um bichinho que não tem defesa. O ser humano, todo ser humano, querido, ouça isso, todo ser humano diante do mundo espiritual é uma vítima. Não tem defesa contra o mundo espiritual, a não ser por Jesus. A não ser por Jesus. Então Jesus via isso, ovelhas sem pastor, e Jesus disse, ele se apresenta a mim e a você e diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Você quer ser cuidado por Jesus? Ele é o bom pastor, você precisa ser ovelha de Jesus, e ouvir a sua voz e segui-lo, acreditar. Isso é acreditar em Jesus. Não é apenas dizer, eu creio no nosso Senhor Jesus. Não, é muito mais que isso. É porque crer, se render a Ele. Dizer, Senhor, eu preciso. Por isso que Jesus já veio pregando, né? Bem-aventurados os... Qual foi a primeira bem-aventurança? Alguém sabe? Bem-aventurados os limpos de coração? Graças a Deus que não. Ainda bem que Jesus não começou assim, senão o da visão aqui, ó, estava em maus lençóis. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou pecador. Verdade? E se Jesus começasse a bem-aventurança assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, eu estava ralado. Jesus. Irmãos, sabe como é que Jesus começa? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Sabe o que é pobre de espírito? Não é pobre de amor. Ai, eu sou tão pobre de amor, não sei amar. Não é nem pobre de fé. Não é. Pobre de espírito é o cara quebrado, falido. É nesse sentido, pobre de espírito. Alguma outra tradução vai dizer humildes. Mas os humildes aqui não é nesse sentido de ser uma pessoa boazinha. Mas ali a ideia é aquela pessoa falida. Tem um cântico, não vou lembrar agora, que fala, né, sobre alma falida. É isso mesmo. Bem-aventurados, muito felizes. Você quer alegria no seu coração? Então, Jesus diz, você quer ser feliz verdadeiramente? Então, seja pobre de espírito, se quebrante diante de mim, que sou o Senhor e Salvador, e diga, Senhor, eu sou uma alma falida, eu preciso do Senhor, eu careço da Tua graça, e por isso eu o recebo como meu Salvador e Senhor, ouço a Sua voz, te sigo, quero ser a Sua ovelha. Você compreende isso? É assim que entra no reino dos céus, se sentindo falido, quebrado, e dizendo, eu preciso de Ti. Isso é quebrantamento de alma. Isso é conversão de coração. Queridos, essas pessoas precisavam disso. E Jesus foi levar isso. E muitas pessoas, como Zaqueu, por exemplo, se arrependeram. Um grande esforço. Um grande esforço. As pessoas estão assim. Foi essa visão que levou Jesus a ir aos lugares mais distantes. Os irmãos sabem que eu participei muitos anos, né, em missões estaduais e do Projeto Vida. Missões está no meu coração, sei que está no seu também, de uma forma ou de outra. E fiquei como líder da primeira equipe, a equipe Alfa, durante 8 a 10 anos, viajando aí por todo o Brasil. Mas eu lembro de um lugar, não vou lembrar o nome agora, que me surpreendeu. Nós chegamos numa cidadezinha, uma igreja batista, mas eles queriam que a gente fosse além. Tinha um outro lugar que eles queriam que nós fôssemos, um lugar, não dá nem para chamar de cidade, era um povoado mesmo, como diz o texto aqui, uma aldeia quase. E nós fomos, estava todo animado, né, a equipe ali e tal, os missionários do projeto, e nós fomos. Entrei naquele ônibus grande, né, rodoviário, pesado, e naqueles dias, um pouco antes, tinha chovido muito naquela região. E nós fomos. Irmãos, era asfalto, daqui a pouco acabou o asfalto, era pedra, sabe, aquele paralelepípedo, né, que fala. E daqui a pouco já não tinha mais pedra nenhuma, era paralelepípedo nenhum, era só terra mesmo, e lama e mato dos dois lados. E eu comecei a ficar, mas onde é que esses irmãos estão levando a gente, né? Que negócio estranho, um lugar, parece um paraíso perdido, um lugar assim, né? Lembrei até daqueles filmes, já assistiu aqueles filmes que um grupo vai para um lugar lá e depois descobre que é uma seita, né? E mata todo mundo, aquele negócio. Falei, meu Deus, onde é que esses irmãos estão levando a gente? Fiquei assustado. Mas aí nós fomos. E o ônibus era uma estradinha, irmãos, olha, um pouquinho mais larga que isso aqui. Eu ficava pensando, se vier outro carro de lá, eu quero ver como é que passa. Mas nem carro passava ali. E a gente ia e eu vi um descidão assim, aquela lama toda. E quem conhece um pouquinho de veículo pesado sabe que, nesse caso, se for devagarinho, você chega lá e fica, né? Por causa da lama e tudo mais. E eu olho aqui, irmãos, o ônibus fazia assim, ó. Eu realizei um sonho na minha vida, né? Eu queria fazer um rally, fiz rally de ônibus ainda. O ônibus fazia assim, irmãos, para lá e para cá, e batia no barranco, e missionário gritando, ai meu Deus, e tal, e vai, aquela lama no para-brisa, e aí chegamos lá naquele lugar, né? Graças a Deus, chegamos lá. Chegamos lá, o tal do lugarzinho tinha uma rua assim, tinha uma escolinha, a gente voltava numa outra rua e acabou, era só isso. Tinha um posto de gasolina, nem chão tinha, assim, nem calçamento, né, no posto de gasolina, que era o point da cidade, era ali. Era só aquelas bombas no chão, ali na terra mesmo, só isso. Mais nada. E o barzinho da dona Tereza, eu acho, não lembro o nome dela, que é onde a gente comeu alguma coisa lá. E ficamos lá à noite, fizemos todo aquele trabalho social nas escolas, e à noite, então nós fomos para o point da cidade, que era o posto de gasolina lá, e fizemos o trabalho ali, com o teatro, falando de Jesus e tudo mais. E no momento do apelo, muitas pessoas vieram à frente querendo Jesus. Irmãos, o meu coração ficou lá com aquele povo, sabia? Porque é um povo carente, um povo que precisa da graça de Jesus, que teve uma receptividade tão grande com a palavra de Deus, que aquilo mexeu com o meu coração. E quantas pessoas estão assim? Meus irmãos,
o que é que nós estamos fazendo? Quero dizer que ainda é muito pouco. Nós, como igreja neste lugar, eu como Davi, você como servo de Deus, filho do Senhor, salvo, que como foi falado aqui, que nós não fiquemos com os 3 S's, é isso? Salvo, sentado e satisfeito, alguma coisa. É tanto S que eu podia falar até outros. E sossegado, né? Que nós não sejamos desses, irmãos, mas que nós, através de um grande esforço, possamos continuar investindo em missões locais, falando desse Jesus maravilhoso nas escolas, onde você está, no meio da sua família, em todo lugar, em todo este mundo, esta igreja possa continuar, através de um grande esforço, esforço de oração, esforço de contribuição, sim, esforço de envolvimento, para que essas pessoas sejam alcançadas, porque Jesus fez um grande esforço. Vamos alcançar mais pessoas para Jesus, amém? Então é necessário um grande esforço. Mas, irmãos, para que nós levemos essa palavra a todas as pessoas, nós precisamos também da estratégia correta. Nós podemos usar muitos meios, por exemplo, o Projeto Vida mesmo usa as vans hoje, né? Tem um ônibus ainda, mas as vans como meio para levar o Evangelho. Nós estamos aí para receber a carreta, glória a Deus por isso. Um investimento muito grande será feito para levar o Evangelho. São meios que nos auxiliam a levar o Evangelho. Mas a estratégia correta é a estratégia que Jesus usou. Olha o que fala ali a segunda parte do versículo. Ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Queridos irmãos, a estratégia não muda. A estratégia que a palavra de Deus nos mostra é essa. A estratégia de Jesus era a sua palavra pregada, ensinada. Tenho certeza que todos aqui que foram alcançados por Jesus foi através da palavra de Deus. Essa é a estratégia de Jesus, era pregar a sua palavra, era ensinar a sua palavra que pode transformar, que pode libertar, que pode mudar a vida de pessoas, de famílias inteiras. E nós precisamos, irmãos, e esse exemplo aqui, eu estava falando com Deus hoje cedo, falei, Senhor, isso aqui me incomoda demais. Olha o exemplo dos crentes primitivos, não gosto dessa palavra porque parece crente atrasado, né? Primitivo somos nós, eles estavam bem à frente. Olha, Atos dos crentes lá, os primeiros cristãos, olha a atitude deles, diz Atos 4, 29 e 31, diz assim, quando a perseguição se tornou mais dura, olha o que eles falaram, versículo 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra. E diz o texto, e anunciavam com intrepidez, com ousadia, com coragem, a palavra de Deus. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa palavra cheia do Espírito Santo está me incomodando, irmãos. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que falemos com intrepidez a palavra de Deus. Não esqueça da vigília que teremos, porque esses irmãos estavam orando e pedindo a Deus essa intrepidez, esta coragem. Quanto mais nós nos aproximamos do nosso Deus, mais cheios do seu Espírito seremos para pregar com poder a sua palavra, que é a estratégia correta que Jesus nos ensina. Meus irmãos, o que me preocupa aqui é que muitas vezes nós nos envolvemos com os nossos problemas de tal forma que esquecemos da ordem de Jesus. Aqueles irmãos tinham grandes problemas, você não acha? Eles estavam sentindo o cheiro da morte em todo lugar, por causa da perseguição acirrada, terrível, naquele tempo contra a igreja. Você já imaginou esse quadro aqui agora? Nós nem estaríamos aqui, irmãos, nem estaríamos aqui. Tenho ouvido, até passei para o pastor Edion ali, sobre uma missionária, um testemunho dela, sobre o sofrimento da igreja perseguida. Que coisa terrível. Nós não suportamos, como diz a palavra, até o sangue. O que nós estamos reclamando? O que é que eu estou reclamando? Meus irmãos, eles estavam com grandes problemas. Eles não poderiam ter orado assim, você não concorda comigo? Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor. Afasta esse povo em nome de Jesus, né? Acaba com essa perseguição em nome de Jesus. Nós somos livres. Oh, Senhor, prospera nosso caminho. Nada disso. Irmãos, eles não oraram pelo problema, eles oraram e disseram, Senhor, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com coragem, com poder,
Que oração tremenda, irmãos. Isso nos ensina que nós temos problemas, temos lutas, e o nosso Deus é o Deus de misericórdia. Acabamos de orar aí por essas lutas e dificuldades, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos uma missão. Vou falar de mim. Eu tenho uma coisa na minha mente, sempre tive, e eu tenho uma alegria por isso e medo, às vezes, temor. É o dia que eu estiver diante do Rei dos Reis. Você já pensou? Diante do Senhor dos Senhores, a pessoa mais importante do universo. Você vai estar diante dele, e a Bíblia fala sobre isso. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Só para comentar uma passagem. Grande alegria, porque eu vou estar lá, né? Puxa, que coisa, que evento extraordinário, né? Estou diante do meu Senhor, que alegria. Agora agora que eu vou descansar mesmo, né? Que alegria, mas também temor, porque talvez Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer assim, mostra as suas mãos para mim, dá uma olhada aí nas suas mãos agora, dá uma olhada, eu vou olhar a minha aqui, mãos frágeis, né, não é verdade? Tanta frágil que qualquer coisa, se eu pegar um negócio quente, qualquer coisinha quente eu já sinto na hora, mãos frágeis, mas foram essas mãos aí, que Jesus chamou para usar na sua obra. E aí, se Jesus chegasse, você se apresentasse diante de Deus agora, de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, e ele perguntasse assim, me mostra as suas mãos, falasse o seu nome, dissesse assim, me mostra as suas mãos, eu quero ver as marcas do Evangelho. Você já pensou isso? Que responsabilidade. Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo falou assim, ai de mim, se não pregar o Evangelho. É me imposta essa obrigação. Ai de mim. Ai, Davi, você pregou tão pouco. Você fez tão pouquinho, você achou que foi muito? Jesus. Irmãos, a responsabilidade é muito grande de levarmos essa palavra. Nós temos um país que ainda podemos pregar a palavra, não é verdade? Temos. Algumas dificuldades têm se levantado, mas ainda temos. Talvez Deus diga assim, fulano, meu filho, minha filha, eu te dei liberdade no seu país para você pregar. Eu te dei o meu Espírito Santo para você se encher dele. E é você quem tem que fazer isso. Eu te dei a minha palavra poderosa no seu coração e nas suas mãos. E você fez tão pouco. Meus irmãos, nós precisamos continuar pregando esta palavra. Porque Jesus nos ordenou e nos prometeu. E certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso que é maravilhoso, querido. E quero incentivar você, e essa palavra incentiva a mim, que nós continuemos pregando o Evangelho. Porque Jesus não disse, vão, eu vou ficar aqui no meu trono. Não, ele disse, eu estou com você, querido. Eu estou com você, querido. E eu vou te ajudar. Eu vou fluir através da sua vida o meu poder na pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Que consola o nosso coração nessa obra tão importante. E por último, terminando esta meditação na palavra, é preciso nós proclamarmos, sim, é responsabilidade nossa proclamarmos Jesus em todos os lugares, através da manifestação de poder. Por onde Jesus passava, ele manifestava o seu poder, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, diz a palavra. Nós vemos manifestação do poder do Senhor através da sua igreja em todo o livro de Atos, por exemplo. Manifestação do seu poder. Porque a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus que habita no seu coração. E Ele quer manifestar o seu poder através da sua vida. Cura do corpo, mas também cura da alma. Quantas pessoas estão feridas, como nós já falamos. E o Senhor quer tocar através das suas frágeis mãos nas pessoas, trazer cura à sua alma. Cura completa, cura do seu interior. Talvez você pergunte assim, será que vale a pena?
Pastor, será que vale a pena tanto esforço, tanta dedicação? Eu já estou terminando, os irmãos do louvor estão por aí, se quiserem vir já, podem vir. Será que vale a pena? Eu lembro certa vez de um evento desse, que nós estávamos pregando o evangelho em praça pública, e havia um rapaz chamado Juvencio, e esse rapaz, ele estava com a bicicleta dele. E no momento que nós fizemos o apelo, as pessoas que queriam entregar suas vidas a Cristo, Juvencio, ele largou a bicicleta dele e veio à frente, entregou a sua vida a Cristo. A igreja cuidou dele. E um dia, eles chegaram, e eles testemunhando isso, chegaram na casa do Juvencio, há pouco tempo tinha entregue a sua vida a Cristo. E, oi, o Juvencio está aí e tal. E aí a pessoa da casa disse assim, o Juvencio faleceu. Irmãos, Juvencio faleceu, mas nos braços do Salvador Jesus. Vale a pena? Vale, irmãos, sempre. Porque segundo a palavra de Deus, toda pessoa, para ter a vida eterna com Deus, só tem uma porta, só tem um caminho. É entregar a sua vida completamente a Jesus. E sabe nas mãos de quem está essa responsabilidade de levar essa porta, esse caminho? Minha e sua. Vamos orar? Convido você a ficar em pé agora. Depois nós estaremos cantando. Mas eu quero orar com você neste momento. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus nunca traz uma palavra à toa, queridos. Nunca. Quando Ele traz uma palavra é porque Ele quer que você ouça. Essa palavra é para mim e para você. Algo Deus falou no seu coração nesta manhã. Qual será a sua resposta a Ele? Coloque a sua vida diante do Senhor. Diga, Senhor, talvez você tenha que dizer, Senhor, eu tenho feito tão pouco. Jesus disse que depois que fizermos o que tivermos que fazer, ainda somos servos inúteis, porque só fizemos o que tínhamos que fazer. Há muito o que fazer, irmão. Diga a Deus, Deus, talvez nessa manhã você tenha que pedir perdão a Deus, dizer, Deus, me perdoa porque eu tenho sido omisso na tua obra. Me perdoa porque eu não tenho me importado com os meus vizinhos, com os meus amigos. Me perdoa. Senhor nosso Deus, nós nos inclinamos diante da tua palavra, Senhor. Somos todos devedores, Senhor, ainda à tua obra, Senhor. Ó Deus amado, perdoa-nos a nossa omissão, o tão pouco que nos dispomos a fazer. Em nome de Jesus, perdoa a mim, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado porque o Senhor já tem usado a tua igreja de uma forma maravilhosa, nós te agradecemos por isso. Nós sabemos que há muito mais, como disse Jesus, os campos estão brancos, as pessoas estão prontas para receber o Evangelho, para serem ceifadas para o teu reino, Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos como igreja do Senhor, a despertarmos pelo Teu Espírito. Ó Deus, enche-nos do Teu Espírito e que cada um de nós dê um testemunho vibrante do Senhor em nossas vidas. Ah, Deus, desperta-nos, Senhor, porque queremos chegar diante do Senhor, não com as mãos vazias, com as mãos limpas, mas calejadas pelo trabalho na obra do Senhor, por termos trabalhado pelo Teu reino, por termos feito um grande esforço, tudo o que podemos, para que as pessoas possam conhecer o nosso Senhor. Abençoa, continua abençoando a Tua igreja, abençoa cada um, mantém-nos no esforço pela Tua obra, ajuda-nos a fazermos como Jesus nos dá o exemplo, em nome de Jesus, amém.